Ô, gente, mais um vídeo sobre o cangaço. A minha página é Psicologia do Cangaço. E eu estudo, em especial, os símbolos, né? Porque o Virgulino andava com todos aqueles penduricalhos. Então, eu passei a analisar e verificar o seguinte, que fazendo esse estudo mais aprofundado, o Virgulino, no meu entendimento, ele era uma pessoa que ele tinha uma mente mais primitiva. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que ele não se adaptou à sociedade, né? Ele nasceu na Caatinga, nos sertões de Pernambuco, mas ele só teve residência fixa enquanto ele esteve em companhia de seus pais, da avó e de seus pais. Então, isso é uma das características que ele não se adaptou, não adaptou a mente à sociedade. Tanto que ele era nômade, né? Ele não tinha residência, não tinha casa e nem tinha pretensão de ter uma residência fixa, nunca fez, nunca trabalhou para isso, né? Ele carregava sobre si todos os penduricalhos, os necessários e os não necessários. Ele acumulava tudo que ele podia levar, ele levava dentro das sacolas, dos embornais, ele levava até comida, né? Uma coisa assim, né? Ele levava joias, ouro, dinheiro, moedas, ele levava tudo, né? Mas era tudo que ele podia levar, ele vivia sempre volitando, ele não tinha paradeiro, né? Então, muita gente acredita que o Virgulino era uma pessoa muito inteligente, mas no meu entendimento, o Virgulino, como ele teve um Édipo mal feito, ele torna-se uma pessoa esquiva, né? Ele vai se tornar psicopata, né? As razões eu posso depois analisar, mas isso eu já falei em outros vídeos, né? Mas o Virgulino era uma pessoa que o tempo que ele passou na vida dele foi sempre colecionando intrigas, rivalidades. Ele acumulou, tanto ele era de acumular objetos e levar consigo por conta dele ter muitas pessoas, muitas intrigas, arranjar muita rivalidade, tanto que ele vivia sempre foragido, sempre correndo, né? Muito embora ele tenha juntado, entre aspas, grupos para que nas horas que ele precisasse fazer um assalto, chegar numa cidade, invadir um lugar, não era nem cidade, porque cidade ele só tentou invadir Mossoró e não foi bem sucedido, né? Aí ele vivia sempre assaltando, levando as coisas das pessoas. Isso é uma forma da pessoa ter o que ele era ambicioso e ele queria ter as coisas feito um animal. Eu coloquei até animal, mas eu vou falar o seguinte: os animais, quando eles matam para não para levar as coisas, mas eles matam os outros animais caçando para sobreviver. O Virgulino já era o contrário. Ele matava por prazer. Aí a diferença que eu posso fazer entre os animais irracionais e o Virgulino. O Virgulino também, gente, ele teve um Édipo mal feito. Ele não foi uma pessoa que conseguisse, digamos assim, ter a lei do outro, a lei do Estado. O Virgulino era um transgressor da lei. Ele vivia sempre à margem, vivia sempre desafiando, né? Feito exatamente o que eu digo. Ele vivia como se fosse um animal, né? Irracional. Né? Isso, no meu entendimento, não era inteligência, porque se ele fosse inteligente, ele sabia que não podia ter uma vida
de viver à margem da lei, porque ele precisava ter contato com as outras pessoas, mas ele tinha contato com outros matadores, com pessoas que ele aliciava para, na hora, no momento que ele quisesse cometer assassinatos, roubar, atacar, ele chamava aquelas pessoas que também tinham má índole, e eles se juntavam e faziam assaltos, atacavam casas, inclusive o Virgulino, ele matava pessoas e animais e tocava fogo. Ele tinha essa forma de se saciar, né? Provocando distúrbios na sociedade, entre as pessoas. Então, ele não se adaptou à vida em sociedade, certo? Agora, vejamos, vamos para a estética em Virgulino. O que significa essa estética que tanto deslumbrou as pessoas? A estética em Virgulino, as pessoas que o conheceram, e existem algumas fotos, a princípio, o Virgulino usava moedas. Primeiro era latão, ele colocava aquelas no chapéu, aqueles símbolos, mas eram feitos em latão. Depois ele passa a usar a moeda. A moeda, no meu entendimento, tem um significado de poder, porque a moeda compra e paga as coisas. Se bem que o Virgulino, ele utilizava a moeda como forma de poder, de ostentação de poder, né? Depois ele vai passar a usar também a flor de lis. Mas a flor de lis, eu estava pesquisando que a flor de lis, ela foi um símbolo que ele é usado pelos vaqueiros. O Virgulino teve muito contato com os vaqueiros, ele nunca foi vaqueiro, ele foi almocreve, mas ele também passou a fazer peças para vaqueiros, para vender. Logo no início da vida ele era almocreve e ele vendia também esses artefatos de couro, e ele enfeitava bastante com ilhoses, e enfeitou também, colocou a flor de lis. Porém, a flor de lis, o meu entendimento é que veio do vaqueiro, mas também eu associei a flor de lis os cactos que tem no Nordeste. Aqui eu tenho um mandacaruzinho, né? Que é do Nordeste, planta dos sertões, de espinhos, né? Plantas espinhosas. E os cactos também, que vão dar, que parecem a flor de lis. E as pessoas, eu estava estudando aqui os símbolos da transformação em Jung, né? Tá aqui, os símbolos da transformação. E o Virgulino aproveitava, aqui são as moedas que também foram usadas, né, por pessoas antigas, na antiguidade, moedas de ouro, de prata, de metais preciosos, as moedas, que é o poder, né? As carrancas também são coisas, dependendo da região, as carrancas, que são também usadas, são conhecidas, né? Temos aqui também objetos antigos, né, com a árvore da vida, isso daqui, né? Mas eu vou mostrar outra coisa aqui, que eu associei, que o Virgulino usava coisa da região, tal qual, gente, os índios, vejam, cada um usa as coisas que estão mais próximas, e que isso daqui não é criação dos índios, mas as penas, elas servem para enfeitar os caciques, os índios, né? As penas de aves, né? As penas das aves. Então, eles se enfeitam bastante. Isso aqui são os índios, né? E eles aproveitam o que tem deles, o que tem naquela região. Assim como esses símbolos aqui também são símbolos, né? Vejam que aqui, né? Isso daqui, a espada, isso daqui tudo é símbolo de poder. E aqui pisando, né? Aqui, deixa eu ver aqui que símbolo é esse aqui. O símbolo dos tractos, né? Vejam que isso daqui é uma coisa que nós temos que nos ater
certo? Porque esses símbolos da transformação foram estudados por Jung. Esse livro é dele, foi a autoria dele, e ele estudava esses símbolos desde o que ele encontrou, assim, das escritas nas rochas, ele estudou nas cavernas, aí ele vai mostrando que tudo isso são coisas que vêm para a mente, mas são símbolos que cada um vai ter um significado. E o meu entendimento é que as estrelas não eram estrelas que o Virgulino usava, não eram estrelas do rei Salomão, mas sim porque o Virgulino tinha uma fixação pelo poder também, a força e o poder. As estrelas são usadas pelos militares, né, da aeronáutica, da marinha, militares, os militares, né, que servem ao Estado, usam esses distintivos no ombro, são as fitas, né, de acordo com a graduação, e nos chapéus eles vão usar as estrelas, mas essas estrelas, cada estrela dessa só vão ser usadas de acordo com o que a pessoa for, digamos assim, galgando os degraus hierarquicamente, vão subindo, se elevando, aí vão adquirindo essas insígnias, certo? Então, a estrela que as pessoas atribuem ao rei Salomão, eu não atribuo de forma alguma, eu estudo de outra forma, né? E o meu entendimento é que a flor de lis, conforme eu falei, ela tem uma simbologia, sim, que mas para mim o Virgulino usava também, e tem muita semelhança com os cactos, com as plantas da região que é do sertão, dos sertões, por conta de serem plantas suculentas, né? Plantas que resistem à seca, e aqui tem o formato, né? E aqui a gente pode deduzir que isso daqui também pode ter sido uma coisa que foi reflexo do ambiente, certo? Então, a estética, depois o Virgulino vai mudando e vai adquirindo outras coisas que ele vai colocando na estética dele, que na verdade esses bordados aqui, eles foram bordados que foram criados pela cangaceira Dadá, e o Virgulino gostou bastante e pediu para ela bordar para ele, e ele passa a usar esses detalhes na roupa, né? Que vão dar muita, assim, deixar tudo muito vistoso e chamar bastante atenção. Aqui eu tenho uma bolsa, aqui, que os cangaceiros usavam, vejam, cheia de flores, mas essas flores daqui, gente, não eram bordadas à máquina, eram bordadas à mão, no ponto, em ponto corrente, né? O ponto de laço, que eu já fiz isso bastante, inclusive fiz agora isso aqui, para que vocês tenham ideia que esse ponto daqui não é matiz, não é ponto cheio, é ponto de laço. Aqui, ó, vejam bem aqui, certo? Então, esse meu estudo é justamente para entender o porquê do Virgulino ter essa característica primitiva. A mente de Virgulino, muita gente acredita que ele era inteligente, ele era astucioso, ele era, assim, ele era de observar, de ficar igual aos animais, quando vão atacar e ter a sua presa para comer, né, ou para se defender. O Virgulino não era defesa, mas era instinto realmente de matar, porque ele era psicopata, né, e ele satisfazia, inclusive satisfazia os instintos, né, mais primitivos, que era ver o sangue, né? Porque como ser humano,
ele diferencia dos outros animais, porque somos humanos, né? Mas ele era de matar, de atacar, nem talvez tudo por vingança. Por quê, gente? Porque o Virgulino, eu tenho aqui uns versos que ele colocou aqui, que ele diz que, vejam só como era o instinto dele, né? Meu rifle atira cantando, em compasso assustador. Faz gosto brigar comigo, porque sou bom cantador. Enquanto meu rifle trabalha, a minha voz se espalha, zombando do próprio horror. Veja que ele tinha essa forma de se saciar, o gozo fálico de Virgulino era matar, era ver sangue, estuprar. Aí tem outro verso aqui. Eu me chamo Virgulino por alcunha Lampião, sou cangaceiro aprumado de todo esse sertão. Não temo o inimigo. Quem não teme o inimigo é porque realmente falta alguma coisa, gente. Não temo o inimigo e não fujo de perigo. Veja, ele diz que não fugia de perigo, tendo arma na mão. Então, ele tinha os objetos também de ataque, que era espada, nem era propriamente espada, era menor que uma espada. E o rifle, tudo isso é símbolo fálico, quando nós estudamos, símbolo fálico, e o Virgulino usava para sangrar as pessoas. Ele furava na jugular, saía assim, na região do fígado, abaixo da barriga, e ele se deliciava com isso, né? Ele era uma pessoa perigosa, né? Perigosa, porque quando a pessoa nasce numa sociedade, não se adapta à sociedade, à família, né? Ele passa a ser uma pessoa que nós entendemos que era uma pessoa que não teve a lei, nem do Estado, nem do próprio pai. Por isso, lembrando que ele dizia que ia vingar a morte dos pais, o que não é verdadeiro. Ele sabia quem matou o pai dele e ele nunca procurou. Ele procurou para vingar. Ele matava assim, sem... quando ele queria matar, ele saía e matava, estuprava, matava. Isso é uma espécie de coisa que nós estudamos, a falta da civilização, a falta de entender que o mundo civilizado ele tem que ter regra, norma. E o Virgulino não conhecia nem lei, nem norma social. Então, gente, por hoje é só. E quem quiser acompanhar o meu canal é nessa linha, né, da psicologia. O meu trabalho é isso, ok? Pode dar um like aí que eu vou colocar mais vídeos.